Ufa, foi no sufoco. O Sport venceu o Mirassol por 1-0, um jogo brigado na Arena Pernambuco. O jogo é válido pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Sport teve vários desfalques para essa partida. O melhor de tudo foi, no final das contas, ter somado os 3 pontos. Aos poucos, o Sport vem retomando a confiança, né, que tinha no começo da competição. Foram 4 jogos, 4 vitórias. Depois 3 jogos, 3 derrotas, e agora 2 jogos, 2 vitórias, e o Sport pula para a terceira colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo de hoje o Sport teve vários desfalques. Ele não teve no time titular. Vamos lá, vamos passar o time titular para você. O Kaique Ferreira jogou. Na lateral direita, o Pedro Lima, que está em negociação, não foi para a partida, jogou o Rosales. Na zaga, o Rafael Thierry não jogou por conta de uma lesão. Aí no lugar dele jogou o Alisson Cassiano. O Luciano Castan jogou na quarta zaga. Na lateral esquerda, o Filipinho machucado não jogou. Começou o Dalbert, que saiu machucado ainda no primeiro tempo. No seu lugar entrou o Riquelme. No meio-campo, o Sport não tinha o Felipe, que estava suspenso. Entrou no seu lugar o Fábio Matheus como volante, ao lado do Fabrício Domingos, que é titular do time. E no meio jogou o Tite Ortiz, no lugar do Alan Ruiz. Isso foi uma opção. O Alan Ruiz ficou no banco e entrou no segundo tempo. No ataque, o Lucas Lima pela direita. O Zé Roberto jogou no lugar do Gustavo Coutinho, também por opção. O Gustavo Coutinho entrou no segundo tempo e brigou muito. E na ponta esquerda, o Pedro Vilhena jogou no lugar do Romarinho, que está machucado. Além do Barleta, que também está machucado. E outro machucado que atrapalhou a formação do esporte. Né? O técnico Mariano Souza fatalmente ia botar o Romarinho, botar o Barleta, que ele estava colocando nas últimas partidas. Fabinho, volante, também lesionado, não foi para o jogo nem para o banco de reservas. E o Sport foi essa salada. Né? No primeiro tempo, muita dificuldade do Sport. Os jogadores não estão acostumados a jogar juntos. Então o Sport teve muita dificuldade no primeiro tempo para criar, para ser rápido, para fazer a transição objetiva. Perdia muito tempo na saída de bola e acabou dificultando o time do Sport as alterações que foram feitas, né? Algumas forçadas e outras por opção técnica. Além disso, outro fator que atrapalhou demais o Sport foi o gramado. Na verdade, o gramado não tinha condição de jogo. Para mim, não tem nível nenhum jogar num gramado daquele. Só que o Sport não tinha muito o que fazer. Né? As chuvas que aconteceram no Recife nesse fim de semana foi uma coisa surreal. Né? A quantidade de água que caiu foi uma coisa impressionante. E o Retrô jogou ontem, debaixo de chuva, lá na Arena Pernambuco. Então ficou um gramado extremamente difícil de se recuperar, embora nesse domingo choveu muito pouco, né? Mas muito difícil de recuperar. Qualquer time que fosse jogar lá na Arena Pernambuco hoje teria essa dificuldade, porque não tem como recuperar um gramado de um dia para o outro. O que o esporte pode pensar é em não dividir a Arena Pernambuco com o time do Retrô, né, que joga sempre lá. O esporte pode pensar em jogar no Arruda, seria uma grande opção. Vamos ver qual vai ser a definição da diretoria do esporte. Óbvio que existe uma parte da torcida que acha ruim jogar no Arruda, na casa do seu grande rival, ao lado do Náutico, né? O Santos é um grande rival também. Então eu acho que o esporte precisava ter um. Eu gostaria que o esporte jogasse no Arruda, porque o gramado é melhor do que foi oferecido hoje e teria um espaço melhor para recuperar o gramado. Além de que o jogo seria aqui, realmente em Recife, né? E não em Camaragibe, e não na região metropolitana. Hoje teve pouco mais de 10 mil pessoas, poderia ter muito mais se o público fosse no Arruda. Óbvio que vai ter um impacto inicial, uma barreira inicial, uma rejeição inicial, mas eu acho que depois o torcedor do esporte gostaria sim de ir para mais perto e ter um gramado melhor para a equipe desempenhar um grande futebol. Primeiro tempo amarrado, o esporte criando poucas chances e o time do Mirassol foi gostando da partida perigosamente. O Mirassol criou algumas chances no primeiro tempo, chegou com preocupação para o goleiro Kaique Ferreira, mas o gramado atrapalhava os dois lados, né? Aquele passe final, aquele chute final acabava não acontecendo por conta do gramado. Segundo tempo, o Sport entendeu e aprendeu a jogar com esse gramado. Entendeu que tinha que ir na raça, que tinha que ir na vontade, que tinha que se entregar, que tinha que buscar o resultado, porque tecnicamente a coisa não ia acontecer. O esporte voltou brigando, lutando, buscando mais o resultado e foi premiado com um belo gol do Rosales, depois de uma jogada de luta do Fabrício Domingos pela direita, cruzou, a zaga afastou, Rosales pegou de primeira, acertou um chutaço e fez o gol da vitória do esporte. Destaque no esporte,
o Luciano Castan, jogou bem na zaga rubro-negra, afastando as principais bolas. O Rosales entrou bem na lateral direita, dando consistência, fez o gol e marcou bem, conseguiu ter o equilíbrio entre defender e atacar de uma forma interessante. O Riquelme não entrou tão bem assim, o Dalbert vinha fazendo um bom jogo, mas o Riquelme entrou e não foi tão bem assim. O Alisson Cassiano não comprometeu, foi um bom zagueiro, também não foi tão exigido assim, as bolas que foram por cima ele cortou bem, talvez no confronto 1 para 1 ele tenha um pouco de dificuldade, também porque está sem ritmo, né? E no meio, Fábio Matheus, boa movimentação, primou mais por defender do que por atacar, né? E foi bem na função defensiva. Fabrício Domingos, um leão, né? Onde você observar, o cara não tem aquela qualidade técnica espetacular, mas está presente na maioria dos espaços que o esporte tem. E o Tite Ortiz tentou, meio sem ritmo, um gramado pesado para ele. Eu acho que o Alan Ruiz, depois que entrou, deu uma cadenciada melhor no jogo ali no meio, mas não tem velocidade. O Alan Ruiz, o Tite Ortiz tem, bate bem, escanteio, bolas perigosas, enfim, mas eu acho que o Tite Ortiz até que fez uma boa partida. Melhor em campo para mim o Lucas Lima mais uma vez, né, buscando, lutando. Um gramado que não é nem favorável a ele, mas ele lutou, brigou e conseguiu grandes jogadas, né? Até no 1 para 1 ele foi bem em vários momentos. Zé Roberto, muita luta e pouca técnica, né? Acho que o Gustavo Coutinho foi mais perigoso do que o Zé Roberto, mas o Zé Roberto luta muito. E um detalhe, só um detalhe para o Zé Roberto, ele precisa pensar em jogar mais e reclamar menos. Reclamando muito da arbitragem, às vezes perde o foco e perde até a credibilidade, porque ele pede tanta falta que às vezes até erra a falta, mas o juiz acha que ele está simulando e não marca. O Pedro Vilhena muito mal, para mim, o pior em campo, não jogou nada, sumiu na partida, diferente do que aconteceu no jogo passado, quando ele entrou bem, nessa ele não foi bem, talvez pelo gramado, não tenha se adaptado tanto ao gramado. E o Gustavo Coutinho, que entrou no segundo tempo, entrou lutando, brigando, criou algumas chances, acho que é louvável fazer uma referência ao Gustavo Coutinho. O Sport teve bons lances, né, e destaque para o Kaique Ferreira, que fez uma defesa espetacular no final da partida. Nos últimos jogos ele tinha deixado a desejar, tomou aquele gol do Fortaleza que era defensável. Também no jogo passado, alguma dúvida em relação às suas defesas, mas hoje ele foi seguro quando foi exigido. Chutaço de fora da área, ele pegou bem a bola e fez uma grande defesa. O Sport, com esse resultado, pula para a terceira colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Um resultado maravilhoso para o Sport, porque primeiro a confiança volta para o time rubro-negro, né, que tinha perdido um pouco dessa confiança, volta essa confiança, e segundo o Sport continua com um jogo a menos, né? O América é o líder com 21, o Avaí tem 20, o Sport tem 18, né? E está apenas 3 pontos e tem um jogo a menos do que Avaí e do que América. Em quarto é o Goiás. Destaque dessa rodada também para a ausência do Santos, né? O Santos, o Curitiba, o próprio Ceará, que é o próximo adversário do Sport, na próxima quinta-feira, 9h30 da noite, estão fora do G4, né? E são times que vão brigar aí por vaga até o final. Mas um resultado que deixa o Sport na terceira colocação, 3 pontos a menos do que o líder, com um jogo a menos, que é contra o CRB, que não jogou pela Copa do Nordeste. Então, um belo resultado para o Sport, que vai lutando aí para continuar no G4. O Sport volta a jogar na próxima quinta-feira contra o Ceará fora de casa, um clássico do Nordeste, um grande jogo, e a gente acompanha tudo aqui para você, trazendo todos os detalhes. Se liga no nosso canal, se inscreve lá, porque aí você vai receber uma notificação quando a gente gerar um conteúdo novo para você, beleza? Nos encontramos nas redes sociais, no meu Instagram, @JuniorMedradoTV, no meu Twitter também, @JuniorMedrado, também no TikTok, @JuniorMedradoTV, e você nos encontra também na Hits FM, lá em Recife, hitsrecife.com.br, ou então na 103.1 se você for aqui de Recife ou da região metropolitana, beleza? Nos encontramos numa próxima oportunidade. Valeu!